Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Gerir bem e otimizar e balancear os estoques é um dos maiores, se não for o maior desafio do varejo, especialmente do varejo alimentar, do varejo supermercadista. E hoje eu estou aqui com um grande especialista nesse tema, o Robson Munhoz, que é executivo na Neogrid e conselheiro em empresas de tecnologia, inclusive conselheiro aqui da Bluesoft também. A gente vai falar bastante, teremos aqui uma grande aula sobre esse assunto. Então fica com a gente que a gente vai falar sobre estoque. Robson Munhoz, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para falar desse assunto. Acho que estoque e ruptura é um tema que está no dia a dia do supermercadista, então todo mundo está muito interessado em aprender mais sobre esse assunto. Então queria começar te agradecendo e pedindo para você contar um pouquinho para a gente aí da sua história, né? Como é que um bacharel em Direito, que trabalhava no mercado financeiro, veio parar nesse universo de tecnologia para a indústria e varejo. Que legal, André. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Eu gostei da parte que você fala, vamos ter aqui uma aula. Eu espero que seja um papo e que realmente seja um aprendizado. Bom, a minha carreira começa em banco. Eu, muito novo, consegui ali o primeiro emprego em banco. E já dentro do banco, com 4 ou 5 anos de atividade dentro do banco, eu fui convidado para trabalhar numa área de automação de produtos. Na época, essa área tinha uma missão de eletronizar os produtos do banco. Os clientes, eles emitiam borderôs de cobrança e esses borderôs eram processados através da coleta nas agências. As agências coletavam esses borderôs e mandavam para centros de distribuição. O tempo passou e o nosso desafio era eletronizar. Como é que a gente eletroniza este processo, que era papel, para virar um processo eletrônico? Somente com tecnologia. Então nós estamos falando que nos anos 90, aproximadamente, o meu primeiro desafio foi, eu fui convidado para atuar numa área de tecnologia dentro de um banco. O que era tecnologia? Eu ali, que nem faculdade tinha feito ainda, estava na época do meio colégio, meio colegial, né, que naquela época existia, aceitei o desafio e fui trabalhar então numa área de tecnologia. E ali eu adorei, eu me apaixonei muito pela tecnologia, gostei demais, mas eu nunca fui de tecnologia atuando como desenvolvedor. Eu sempre atuei em tecnologia olhando do ponto de vista de negócios. E aí, nessa história de negócios, eu não tinha muita aptidão para matemática, muita aptidão para software. Eu escolhi fazer direito porque eu achava a cadeira de direito maravilhosa, fantástica, e achava que acho até hoje que é um curso para a vida. Acho que é um curso muito bacana, como relação humana, e fui então estudar Direito. E estudei Direito, terminei, fiz prova da OAB, fui certificado pela OAB, tenho a OAB, então eu posso me considerar um advogado de verdade, né, com a OAB, mas a minha paixão no dia a dia era negócios e tecnologia. E aí eu comecei a cada vez mais me desenvolver ou me interessar pelo processo de tecnologia e negócios. E aí começa essa jornada de misturar essas duas coisas e começar a ver o quão diferença faz a tecnologia no mundo dos negócios. Então, por mais que eu tenha estudado direito, eu acredito que eu estudei direito por paixão, né? Por ter uma empolgação pela matéria, mas depois eu vi que tecnologia realmente é o que me fazia feliz, era o que eu gostava de fazer, a energia que fazia com que eu me movimentasse, com que eu levantasse da cama toda manhã, era o que eu posso fazer para melhorar negócios através da tecnologia. Então essa história se mistura assim, e eu posso dizer que os aprendizados do direito e da tecnologia me completam hoje. Então eu fico muito feliz por ter seguido essa jornada. Muito bom. E aí, nesse intervalo todo, a gente teve a BIS Company, né? Que foi uma companhia já de tecnologia e que você foi cofundador e que começa um pouquinho a entrar nessa história toda de falar de estoque, né?
Como é que você teve essa ideia, né, junto com os demais fundadores? Por que vocês resolveram se aprofundar em resolver esse grande problema? Essa história ela começa assim. Quando eu me aprofundei em tecnologia trabalhando em banco, depois de um tempo, eu trabalhei no Banco Real. E o Banco Real tinha adquirido uma participação numa outra empresa, que era uma empresa do Citibank, que se chamava Interchange. E eu saí do Banco Real para trabalhar na Interchange, então eu saio de um banco para trabalhar numa empresa de tecnologia. E a Interchange, a gente conseguia olhar para o mundo dos negócios e começar a eletronizar os processos entre o varejo e a indústria. Então, hoje já é bastante conhecido e divulgado, mas na época o EDI, né, o Electronic Data Interchange, que era a troca eletrônica de dados, era um negócio relativamente novo no Brasil. E mais novo ainda para a cadeia de abastecimento. Porque o EDI já existia há alguns anos, aliás, há muitos anos, ele já existia na relação financeira, né? Como eu comentei, a minha história começa próximo da tecnologia, quando um cliente ia entregar um borderô de cobrança em papel e nós eletronizamos esse processo. Quando a gente eletroniza esse processo, a gente usa uma tecnologia de troca eletrônica de dados, que é o EDI. A gente percebeu na Interchange que essa tecnologia ela serviria para outros segmentos. E aí, quando a gente vai para o segmento de varejo e indústria, a gente começa a capturar o pedido de forma eletrônica. Então, o pedido que é gerado dentro de um ERP, do ERP da Bluesoft, por exemplo, eu consigo integrá-lo no ERP de um fornecedor daquele varejo. Eu consigo integrá-lo num ERP da indústria, sem necessariamente as partes colocarem a mão naquele processo. Então, é um processo completamente automatizado. A gente percebeu que só eletronizar o pedido era muito pouco. Existia muita informação relevante dentro do pedido. E que tal se a gente olhasse para dentro do pedido e verificasse se o que foi pedido realmente era que o varejo precisava? Será que ele estava comprando menos do que ele precisava? Será que ele estava comprando mais? E a gente teve essa ideia de fazer este processo. Isso ainda na Interchange. Mas a Interchange tinha uma vocação financeira, né? As consultorias da época, que eram chamados pela diretoria da Interchange, comentaram que a Interchange deveria se focar muito na relação financeira. E a minha participação e dos meus colegas dentro da Interchange foram para o que a gente chama de mundo mercantil, que é essa relação varejo-indústria. E a gente começou a tentar difundir e divulgar cada vez mais a relação mercantil, e chegou um momento em que a própria Interchange ela não quis evoluir muito neste processo. A empresa já foi vendida, ela é de outros grupos hoje, ela ainda existe com outros nomes, e a gente então foi desligado. Em 2003 nós fomos desligados da Interchange, eu e um grupo de amigos, né? E aí a gente não conseguiu emprego. A gente foi procurar emprego no mercado. Nós estamos falando ali de pós-bolha da internet, não? Então a internet ela tem o seu estouro de bolha depois do ano 2000, 2001, 2002. 2003, então, nós fomos desligados da Interchange. Nós nos reunimos numa sala e pensamos o que nós vamos fazer. Ficamos ali 1 ano e meio, 2 anos, gastando todo o nosso recurso de fundo de garantia recebido, e a gente então começou a empreender. Nós começamos ali num movimento de 5 sócios que eram amigos, que no final, depois de um curto espaço de tempo, nos tornamos em 3, e nesses 3 nós fundamos a BIS Company. E a BIS, depois de muito pensado, rascunhado e batido a cabeça, depois de talvez 1 ano e meio de muito esforço, a gente entendeu que se a gente coletasse o dado que vinha e que estivesse dentro de um pedido, e a gente conseguisse criar algoritmos que entendessem que aquele pedido ele é pouco, ou ele é muito, ou ele precisa ser melhorado, a gente percebeu que a gente estaria agregando valor nessa relação varejo e indústria. Então, em 2003, surge a BIS como Hoje é fácil falar de startups, é fácil falar de investidor anjo. Na verdade, a gente começou muito de forma empírica e artesanal a companhia, mas junto com 3 sócios ali, eu e mais 2,
nós começamos a ir a mercado, eu já tinha relacionamento com clientes do mercado, seja varejo ou seja indústria, e a gente foi começar a colocar ideia no varejo e na indústria de um processo colaborativo, né? Em vez de eu só mandar um pedido eletrônico, por que eu não começo a colocar um pouco de inteligência nesse processo e eu começo a dar uma visão, tanto para varejo quanto para a indústria, do que ele tem de estoque. Se ele tem muito, se ele tem pouco, e assim ele conseguir fazer um pedido perfeito, um pedido com melhores condições. Então aí surge a BIS e surge toda essa história. Então, essa história, de alguma forma, ela foi uma história de oportunidade, numa época em que a palavra empreendedor e startups ainda não existia, né? A gente começou antes, então a gente é uma startup da velha guarda lá atrás, mas que foi muito promissora, se tornou muito promissora ao longo dos anos e obviamente essa história chegando até aqui, a empresa foi vendida, né, em final de 2013, comecinho de 2014, eu e mais um sócio que no final ficamos na operação, a gente resolveu vender a companhia para a Neogrid, e aí a minha história começa então a se juntar com a história da Neogrid, né? Então desde 2014 eu estou junto com a Neogrid nessa jornada de integrar de forma automática, eu diria que sincronizar de forma automática a cadeia de suprimentos, que aí é a vocação original da Neogrid. Muito bom, e parabéns aí pela história, né? A gente sabe que empreender é um desafio enorme e, como você falou, hoje em dia tá mais fácil, né? Hoje em dia tem um ecossistema muito grande, todo mundo incentiva muito o empreendedorismo, mas a gente sabe que há uns anos atrás era ainda mais difícil do que é hoje. Então é uma história muito bacana e muito bonita, parabéns. E então, quer dizer, desde a BIS você começou a perceber e endereçar esse problema que a gente tem de garantir que a gente tem o estoque certo, no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa. E esse é um desafio que é bastante grande, né? A gente vê o supermercadista sempre lutando para poder evitar a ruptura, que seria a falta do produto lá na gôndola para o consumidor quando vai procurar o produto e encontrar. A gente sabe que gera uma frustração enorme, né? Quando o consumidor vai buscar o produto que ele gosta e não encontra. E o supermercadista não poupa esforços para garantir que o produto esteja lá. Mas acontece e acontece muito, acontece bastante. Por que é tão difícil a gente fazer uma gestão eficiente de estoque no supermercado? André, a dificuldade ela está no que a gente gosta de uma palavra que o Miguel Abuab, que é o fundador da Neogrid, ele coloca muito nas nossas reuniões, que ele chama de ortodoxias, né? Então, existe por causa de algumas ortodoxias que ainda existem no mercado. Algumas delas são ligadas à tecnologia, né? Então, eu gosto de um exemplo que o Miguel dá, que ele fala do sistema de hotéis, né? Ele fala assim, poxa, o hotel você sempre entrou meio-dia e sai meio-dia, né? O check-in e o check-out tem ali variações, 14 horas, 15 horas, mas enfim, ele sempre está ali no meio-dia, entrando no meio-dia e saindo no meio-dia. Aquilo aconteceu porque a gente não tinha sistemas. Não existiam sistemas, então o rapaz que fazia lá o check-in anotava numa planilha para controlar que você entrou e saiu em determinado horário e cobrar aquela diária. Com a tecnologia sendo criada, não precisava mais daquilo, eu não preciso mais daquela planilha. Eu posso fazer de forma eletrônica, eu poderia até, e acredito que já exista, a gente já ouviu histórias de hotéis que cobram por hora, né? Poderia ficar mais algumas horas, ou enfim, vender o quarto por hora. Então a tecnologia mudou, mas o processo não mudou. Isso é muito aplicado ao varejo e à indústria. A tecnologia, ela é meio. A tecnologia existe e ela consegue facilitar todos esses processos. Mas eu ainda tenho algumas ortodoxias, e eu vou te dar alguns exemplos dela. Quando você vai no varejo, você tem uma série de departamentos. Então, a área de logística, por exemplo, ele tem um indicador que quanto mais carga ele transportar dentro de um caminhão, menor o frete. Então, ele é medido pelo frete. Já a área comercial, ela é medida por comprar mais barato. Então, o indicador de performance daquela área é eu compro mais barato. Então, eu vou lá negociar com o fornecedor e compro mais barato. E assim por diante.
Cada área, então, passa a ter o seu indicador. E esses indicadores eu posso falar do ponto de vista da indústria e também do ponto de vista do varejo. E eles são conflitantes. São otimizações locais que não olham para o todo. Exatamente. Eu coloco um monte de ótimos locais que não necessariamente gera um ótimo global. Mas em cada departamento, todo mundo está super bem. Né? Então, mas nenhum deles tem um indicador máximo de falar o seguinte: olha, o meu indicador aqui no varejo ou na indústria é gerar caixa. Eu vou gerar caixa. Como é que eu faço para gerar caixa? Então, enquanto isso não acontece, o que a gente vê? A gente vê um movimento da indústria que tem metas para fazer volume, ou seja volume financeiro, ou seja volume unitário, no varejo. Então eu ainda tenho um movimento da indústria empurrando a mercadoria para o varejo. Eu preciso, obviamente, remontar a era da Revolução Industrial. Né? Quando eu vou lá na volta à Revolução Industrial, eu tenho um movimento de máquinas que agora eu consigo produzir em alta escala uma série de artefatos e eu consigo escoar bastante coisa. O mercado com bastante necessidade, o mercado comprador aplaude, fala que bom que a Revolução Industrial resolveu isso, né? E agora eu tenho produtos em escala. Desde aquela época até hoje, a indústria tem uma capacidade de produzir, né? Considerável. Ela produz, coloca suas metas, então, na área de vendas. A área de vendas vai até o varejo e quando ele tem metas de vendas, ele empurra. Vamos falar do varejo? O que o varejo tem? Lembra do carinha do varejo que ele tem metas de comprar mais barato. Ele fala assim: opa, que promoção que você tem hoje, André? Se você fizer um preço menor, eu compro mais. Quando ele compra mais, não necessariamente ele está comprando certo o que ele precisa, porque ele está muito preocupado com o quê? O indicador de performance da área dele, que é comprar mais barato. Então ele acaba comprando mais mercadorias. E aquelas mercadorias, então, quando é uma rede que tem CDs e lojas, vai para o CD e depois eu tenho que distribuir isso. E esse é um outro fato que daqui a pouco eu chego nele. Mas então eu tenho uma indústria empurrando mercadoria, um varejo que compra essa mercadoria, fica muitas vezes super estocado, e o que acontece? Nos últimos anos, se eu pegar o ano de 2017, 2018, os anos de crise, mais de 200 mil lojas de varejo fecharam as suas portas. Você poderia me perguntar por que essas lojas fecharam as portas, né? É muito simples, por capital de giro. Falta de capital de giro. Eles compraram mais do que precisava em determinadas mercadorias, muitas vezes faltou capital de giro e eles deixaram de comprar, muitas vezes, o que precisava ser comprado. Uma das grandes práticas aí de relação varejo-indústria é que o varejo costuma comprar com prazo para pagar maior do que ele acredita que leva para vender para o consumidor, mais o prazo que ele vai ter de cartão de crédito e tudo mais. Exato. Então é normal a gente ver aí 60, 90 dias, 120 dias em alguns casos de prazo, mas se ele comprar demais, ele não vai conseguir. Exato. Quando ele precisa pagar o fornecedor, a mercadoria ainda está toda no estoque dele, e aí isso se torna um problema que pode levar até a falência, né? Dependendo da situação e da gravidade. Exatamente. E é aí que entra a importância da gestão do estoque, né? Eu não posso deixar faltar, porque o consumidor, o que ele faz quando ele não encontra o produto na gôndola? Estudos provam que quase 20% desses consumidores vão embora da loja. Muitas vezes eles abandonam. Outra fatia de 35% compra outro produto. Ele troca aquela marca. Então é um perde-perde. A indústria perde porque perdeu o consumidor, o varejo perde porque perdeu o shopper, né? O decisor da compra ali. Então é um negócio ruim. Então, se você não tem uma gestão adequada de estoque, acaba comprando porque a indústria empurrou, você acaba afetando o seu capital de giro, acaba afetando o seu balanço e acaba se perdendo muitas vezes e ocasionando, infelizmente, o fechamento de muitas lojas no Brasil. Então, esse é um movimento que a gente falou aqui, eu falei da Revolução Industrial, mas ele acontece nos dias de hoje, em pleno ano de 2020. Né? Nós estamos dizendo que ainda assim, eu tenho esse movimento de forma comum,
do empurra, né, da indústria, e de um varejo que se, entre aspas, acredita que se beneficia disso. Mas, no fundo, ele está perdendo margem, ele está perdendo capital de giro, ele está comprando o que não precisa, ele está comprando ou se abastecendo de forma errada e, por vezes, distribuindo errado quando ele tem muitas lojas e ele não está percebendo por onde o dinheiro está indo. Por que ele trabalha tanto e o resultado não vem? E, às vezes, alguns problemas, né, na minha percepção, acabam sendo menos trágicos. Não, pode ser que não leve a quebrar a empresa, mas essa superestocagem pode levar muitas vezes a uma perda significativa de margem, porque ele tem que queimar o produto para não perder. Exato. Ou muitas vezes acaba até, se não fizer uma boa gestão de prevenção de perdas, pode perder por validade, por vencimento, né? Tem uma série de problemas que acabam sendo ocasionados, fora o custo de armazenamento também, que tem que ser levado em consideração, né? Então, isso, quando acaba não sendo tão trágico, acaba deixando rastros ali e prejudicando também a otimização da operação do supermercado. Exatamente. A gente tem casos muito interessantes. A gente tem feito trabalhos bastante interessantes no mundo fashion, né? A gente fala bastante de supermercado. O supermercado é onde o nosso negócio cresce, o nosso negócio efetivamente tem bastante atuação, mas eu gosto de dar um exemplo que ele vai servir para o mercado alimentar, mas também é um exemplo do fashion, e o fashion tem uma característica bastante interessante. Eu imagino um varejo que ele compra muito e ele distribui de forma aleatória, né? Então ele fala assim, eu vou comprar uma certa quantidade e eu vou distribuir um pouquinho para cada loja. O que vai acontecer ao final de um mês, por exemplo? Algumas lojas vão sobrar produto, porque não vendeu, e outras lojas vai faltar produto, né? Porque ele não fez uma distribuição correta. E a gente tem trabalhado e conquistado muitos clientes e gerando muitos resultados em projetos que a gente consegue dizer quanto de mercadoria cada loja tem que ter. Obviamente, a gente faz isso olhando agora para o sellout, né? Então, quando eu coloco um olhar sobre o sellout, eu consigo entender em tempo real o quanto aquela loja está consumindo, o quanto aquela loja está vendendo. E eu, a partir do centro de distribuição, começo a entregar quantidades corretas nos locais corretos, nas horas corretas, que é a máxima do supply chain, né? Da eficiência do supply aqui. Então, o mesmo processo, o mesmo case vale para supermercado. Se eu sou um supermercado que eu estou comprando por oportunidade, super estocando, e eu não estou distribuindo corretamente, não está adiantando nada. Porque quando eu não vendo numa loja, eu deixo de vender na outra, o boleto que você acabou de comentar, do prazo, né? Por mais que a indústria estique o prazo junto ao varejo, a conta vem. E se você não vendeu, você vai ter um problema financeiro. O Miguel comenta uma frase que a gente aprecia muito, que diz o seguinte: enquanto o consumidor final não comprou, ninguém vendeu. Ou seja, a indústria ela simplesmente tirou do estoque dela, do balanço dela, e colocou agora no estoque do varejo, no balanço do varejo. Então, ninguém vendeu, né? A gente só empurrou estoques. Essa é uma máxima que a gente gosta bastante. Quer dizer, a gente tem que inverter a lógica que a gente está acostumado a operar. Em vez da indústria produzir, empurrar para o distribuidor, que empurra para o varejo, que por sua vez, muitas vezes fazendo promoções ou uma série de iniciativas, vai tentar também empurrar para o fornecedor, já que comprou muito, a gente inverte e faz com que o processo comece do consumidor. Com base no consumo, a gente vai gerando os pedidos necessários para repor esse estoque que está sendo consumido. É isso aí. A gente brinca que é no ritmo do consumo, né, que as coisas vão andar. Então, a gente entende que o consumidor, quando ele compra, eu vou começando a medir esse sellout e a partir dessa informação do varejo, o varejo que já é um varejo colaborativo, ele começa a compartilhar essa informação na cadeia para trás. Então ele começa a colaborar com
com a indústria, ou promover uma colaboração entre a indústria, ele passa a repartir essa decisão com a indústria. A indústria, de posse da informação de venda, loja a loja, item a item, dia a dia, passa a se planejar melhor, né, para produzir o que realmente o consumidor está levando, o que realmente está vendendo. Passa a não operar mais no escuro, né, porque vamos no mundo offline, né? Imagina que eu sou uma fábrica, que eu acabei de investir num determinado produto, eu motivei a minha área comercial a vender, investi e produzi bastante coisa, criei mecanismos de engajamento para o meu time comercial, e meu time comercial foi para o varejo e vendeu. Vendeu muito, vendeu tudo que eu produzi. Eu, como industrial, posso falar assim, nossa, esse produto foi um sucesso. Eu vou investir mais nessa fábrica, André, eu vou colocar mais capital, e eu vou produzir muito mais, porque isso foi um sucesso. Só que no mês seguinte, ele percebe que o varejo não vendeu nada. O que ele faz com todo aquele produto? Então, o que nós divulgamos, né, o que a Neogrid divulga nesses 20 anos de sua história, é que as indústrias deveriam operar no ritmo do consumo. Quando eu tenho um processo colaborativo que a indústria passa a conhecer o dado, o sellout, aí entra os algoritmos que eu comentei, com algoritmos inteligentes, e aí a gente pode falar aqui de inteligência artificial, a gente pode falar de machine learning, enfim, mas são algoritmos que ficam monitorando diariamente o nível desses estoques, conversam e sincronizam sistemas entre o varejo e a indústria, para que quando o produto estiver sendo vendido, a indústria passe então a entregar. Aí vamos voltar naquela história da pergunta que você me fez, o porquê que essa relação varejo-indústria, então, ainda tem ruptura, né? Ainda tem ruptura porque, como eu meço de forma local esses atores dessa cadeia de abastecimento, eu tenho esses conflitos. Se eu passo a colocar um único indicador, que é a geração de caixa, eu passo a medir o giro. Então, se eu começar a colocar um indicador que é giro de estoque em todo esse processo entre varejo e indústria, eu passo a medir todo mundo por um único indicador. Então, o que deveria acontecer no mercado é que deveria haver um indicador, que é giro de estoque, né? Esse giro de estoque. Quanto mais estoques o varejo girar por ano, melhor será o resultado dele. Para todos os atores aí da cadeia. Para todos os atores. Então nós estamos dizendo que o varejo, no final do dia, ele deveria conseguir reduzir a ruptura, aumentar o nível de serviço, aumentar vendas, mas fazer ao mesmo tempo a redução do estoque e o aumento de vendas ao mesmo tempo. Consequentemente, também aumentando o capital de giro, porque agora tem menos dinheiro no estoque e mais dinheiro em caixa. Consequentemente, varejo, tem mais capital de giro agora. Ele pode investir em abertura de novos pontos, de novas lojas, ele pode investir na omnicanalidade, ele pode pensar não só no offline, como no online, e assim por diante. Pode investir no RP em nuvem. Pode investir no RP em nuvem, exatamente. E você contando, né, dessa história toda, tem muita colaboração no meio disso tudo, né? Então me chamou a atenção alguns pontos interessantes. Primeiro, o fato de que muitas indústrias ainda hoje não têm a visão do que está acontecendo no varejo, né? Então, você contou a história de muitos anos atrás, na era offline, mas a gente ainda sabe que tem indústria, tem distribuidor que não consegue ainda enxergar o que está acontecendo lá na ponta, no varejo, e continua muitas vezes cometendo esse erro. Então, precisa ter essa colaboração e essa troca de informações para que o distribuidor, a indústria, todos aí os players da cadeia consigam ter o dado lá da ponta. E para isso o varejo precisa desenvolver não só ter a tecnologia e ter os meios, mas uma confiança, uma maneira diferente de enxergar o seu fornecedor, né? O quão grande é esse desafio de mudar não só a tecnologia, mas mudar a cultura, mudar o relacionamento e a confiança entre as partes. Essa é uma profissão de fé, né? A gente começou esse negócio, eu enquanto BIS, em 2003. A Neogrid, ela já completa uma empresa de 20 anos, então ela tem mais tempo nessa estrada.
mas nesse período todo é uma profissão de fé no sentido de engajar varejo e indústria a olharem para um processo colaborativo. Você está correto quando você diz que ainda existem indústrias de varejos que não fazem um processo colaborativo. Existe mesmo. Existe ainda indústria que não enxerga o sellout do varejo, seja porque ela não adotou esse processo, esse procedimento e essa prática, ou seja, André, porque o varejo também não compartilha os dados com o seu fornecedor, seja ele uma indústria, seja ele um distribuidor. Então, quando você encontra atores nessa relação varejo-indústria, que ou a indústria, o fornecedor, não tem o hábito de olhar o sellout, ou ainda não inverteu a cabeça que o sellout ele é mais importante do que o sell-in, é mais importante quando o varejo está vendendo, porque é uma relação ganha-ganha. E sustentável, né? E sustentável. E o varejo, por si também, ele ainda não confia muito no fornecedor, então ele fala assim, não vou compartilhar essa informação. Não. Deixa que eu vou fazer sozinho. Ele está também se prejudicando ali, porque a indústria que já faz isso, e nós temos centenas de casos há muitos anos no Brasil, que fazem um processo colaborativo e que gera resultado para os dois lados, né? Tanto para o varejo, o cliente dela, como para a indústria. Então, você tem uma relação ainda que, apesar de ter muitos, ainda existem muitos outros mais agentes que ou varejo não compartilha, ou a indústria não tem a cabeça do sellout e é um perde-perde, o que é uma pena. Então, a gente vem há muitos anos visitando empresários, visitando executivos, diretores de companhias, seja indústria ou seja varejo, divulgando um processo colaborativo, divulgando uma relação ganha-ganha e fazendo com que, de vez de eles, de alguma forma, discutirem compra mais ou compra menos, a gente convida ambos a olharem para o consumidor, olharem para o sellout, porque quando o sellout acontece, todo mundo vendeu. E hoje, mais do que nunca, se fala nessa questão de colocar o consumidor no centro de tudo, né? Desde definir o mix da loja, definir a experiência e tudo mais. Acho que tá tudo indo, de certa maneira, para o mesmo caminho, mas a gente vê que tem muito chão ainda, tem muita coisa para mudar para a gente conseguir efetivamente ver isso funcionando na grande maioria dos supermercadistas. E tem uma função também que acredito que faz parte desse processo todo, que é a função do trade marketing, que é a função dos promotores que a indústria acaba colocando no varejo para contribuir um pouquinho com tudo isso. E de certa maneira, muitas vezes, e aí você me diz se é isso mesmo, eu posso estar enganado, é uma maneira de ele conseguir ter algumas informações da ponta que faltam para ele, justamente porque falta essa confiança, falta essa transparência, e aí ele não consegue ter as informações todas, mas pelo menos tendo alguém ali contribuindo com a operação da loja, seja na reposição, seja mandando alguns indicadores, a indústria começa a ter pelo menos um sentimento do que está acontecendo na ponta. É isso mesmo? É isso mesmo. O trade marketing ele tem uma importância brutal nessa relação, porque no final do dia ele tem o poder de ativar campanhas promocionais, ele tem o poder de bolar estratégias de marketing para trazer o consumidor e prestar atenção naquele produto, naquela loja. E a gente acredita nesse processo que eu comentei de feudos na indústria. O trade marketing ele tem um papel importante de fazer aí um papel de protagonista na relação, se preocupando não só com uma ação, uma campanha que ele vai desenvolver junto ao varejo, mas interligando até o processo de supply e muitas vezes produtivo, né? Quando a gente fala de um trade na indústria, então ele passa a ser aí um maestro de um processo onde não adianta ele fazer uma promoção, não adianta muitas vezes ele pensar somente em que vai vender mais, se ele não fez uma lição de casa e entendeu se a companhia que ele representa, a indústria que ele trabalha, consegue produzir, né? Produzir aquilo que foi efetivamente uma aposta naquele processo. E quando a gente fala do trade olhando do ponto de vista do varejo, é a mesma coisa, só que agora a gente põe um outro elemento, né? Que é o elemento da omnicanalidade. O mercado está falando muito desse omnichannel, né? O que é o omnichannel, mas o desafio do varejo
é agora fazer com que o consumidor, né, que entrava na loja agora, ele também passe a comprar no ambiente virtual, passe a comprar no ambiente virtual e retirar na loja física. Então, os nossos desafios, e quando eu falo nossos, eu estou englobando aqui esse profissional de trade marketing, mas também eu estou englobando o profissional de supply, eu estou englobando toda a cadeia de abastecimento, a olhar para um mundo que ele está numa transformação violenta e que eu tenho que ter na minha máxima de supply chain, né, que é o estoque certo no lugar certo e na hora certa. Eu também tenho que pensar que esse estoque, muitas vezes, ele está sendo comprado no online, retirado numa loja. Então, André, para onde eu mando esse estoque? Como é que eu faço para ter o estoque no lugar, na hora e na quantidade certa? Então, o papel do trade, o trade vem pensando muito nesse processo de omnicanalidade e olhando para o consumidor e para o shopper com um olhar muito mais evoluído do que há anos atrás. Porque nosso próximo desafio como Onda é entender a jornada do consumo, né? Como e onde esse consumidor compra? Que hora que ele compra? Será que ele é um hunter pricing? Será que ele é um cara que compra marca própria? Como se comporta? Quanto mais conhecimento eu tenho e mais conhecimento eu compartilho ao longo da cadeia, seja varejo ou seja indústria, mais benefícios eu trago para toda essa relação e para o consumidor, que não vai perder tempo e não vai ficar frustrado se ele não encontrar um produto. Então eu gosto muito do trade marketing. O trade marketing ele é uma área que usa demais as informações que a gente consegue coletar no varejo. O trade é hoje uma das áreas importantes nesse processo. Então a gente tem o trade como peça fundamental e importante, e o supply também como peça fundamental e importante, porque senão essa coisa não acontece. Muito importante a indústria, de certa maneira, com esse trabalho do trade, consegue colocar o consumidor no centro, que é o que você vinha falando antes, né? E com essa história toda de multicanalidade, omnicanalidade, o que já estava difícil, quando a gente estava pensando só em loja física, ficou ainda mais difícil. Então, acho que os desafios vão aumentando, e hoje já se fala em marketplace, né? Quer dizer, você vende produtos que você nem costuma ter em linha na loja para serem recebidos ali e retirados pelo cliente na loja. Já tem algumas redes fazendo esse tipo de coisa, e o supply de todo mundo vai se tornando mais desafiador, né? Ter o produto ali na hora certa, não deixar o consumidor esperando, atender a expectativa dele de fretes cada vez mais curtos. A gente está falando aí de consumidores usando Rappi, usando o iFood, comprando online e tendo a expectativa muitas vezes de receber, não só no mesmo dia, mas muitas vezes no intervalo de minutos, de horas, né? E a China, acho que uma grande escola disso, lá a gente tem muito caso interessante, né? Só tá ficando mais difícil do que já era. Mais desafiador. E, quer dizer, assumindo que tudo isso tá bem, que a gente conseguiu criar essa cultura, criar os processos, trabalhar colaborativamente ali entre varejo e indústria, tem alguns problemas que podem acontecer muitas vezes dentro da operação que fazem com que a ruptura continue acontecendo, né? Então, muitas vezes você pode ter uma ruptura de presença ali, né? O produto não está na gôndola, mas ele pode estar lá no depósito da própria loja, ou pode estar no CD. Como é que o varejo pode criar processos ou se prevenir para garantir que isso tudo funciona muito bem também? Nos tempos atuais, a gente sabe e é conhecido por todos que muitas vezes o abastecimento da última milha é feita por promotores, né? Sejam promotores contratados, sejam promotores compartilhados, mas de alguma forma o grande sucesso dessa operação ela está no que a gente chama de pilar de execução. Quando a gente tem uma execução primorosa, uma execução perfeita, o processo de ruptura ele diminui bastante. Então, a partir do momento em que eu resolvi, com tecnologia, essa sincronização, né? Então, vamos voltar aqui. Eu peguei o dado lá no varejo, eu processei e eu disse, né? Eu gerei pedido eletrônico dentro do ambiente da indústria. Essa indústria fez a reposição da mercadoria no CD que vai para as lojas. Então, todo esse processo está resolvido.
existe ferramental bastante moderno para isso. De novo, a gente tem centenas de cases. Mas o produto, então, fisicamente chegou na loja. Ele passou do CD ou foi entregue pela indústria de forma direta, não importa, ele chegou na loja. Aquela loja, quando eu tenho uma rede que compartilha dados, e eu tenho fornecedores bastante engajados e que focam na execução, a gente consegue colocar hoje na palma da mão de um promotor, através de ferramental da própria Neogrid, a gente consegue colocar na palma da mão de um promotor o que ele deveria executar na loja. Então eu posso avisar um promotor, hoje cedo, ele recebeu essa informação, de que o produto da empresa que ele representa está na retaguarda da loja. A loja recebeu o produto, só falta ele então colocar na gôndola, colocar na exposição. Então, quando eu tenho um processo colaborativo e essa informação está fluindo de forma correta, e eu tenho promotores na ponta, promotores na loja, fazendo uma execução perfeita, essa ruptura cai consideravelmente. De novo, é o ganha-ganha. Então, esse processo é um processo colaborativo, não é um processo só de tecnologia, né? Eu tenho que pôr o pilar de pessoas, né? Então, não dá para falar, mas só tecnologia resolve. Não. Eu tenho que ter pessoas engajadas, as pessoas fazem parte e são primordiais e importantes nesse processo, né? Muita gente fala, mas eu vou pôr tecnologia, não preciso fazer nada. Não. Precisa ter tecnologia, precisa ter pessoas nesse meio e precisa ter processos. Então, esse triângulo, pessoas, processos e tecnologia, tem que funcionar. Aí eu consigo reduzir a ruptura. A gente pensa exatamente da mesma forma e sempre indica para os clientes, né, colocarem os processos para funcionar, porque é exatamente isso, né? Eu falo sempre, não adianta só a gente pagar lá a academia se não vai, não adianta ter o sistema, ter as ferramentas se a gente não usar no dia a dia. A gente percebe, né, nitidamente que os supermercados que colocam os processos em dia, então fazem as auditorias de presença na gôndola, fazem os inventários periódicos, acompanham os dashboards de BI, por exemplo, para poder enxergar potenciais problemas e atuar neles, conseguem resultados muito bons, conseguem reduzir perdas, conseguem reduzir ruptura também. E qual a melhor maneira da gente medir a ruptura? Existe algum tipo de indicador, alguma forma do supermercadista entender se ele está num nível de ruptura que pode ser considerado aceitável, considerado normal, ou se ele está num nível ruim e que ele precisa realmente fazer alguma coisa para buscar melhorar? Em 2014, a gente percebeu que o mercado estava justamente carente dessa informação. E a gente, então, já possuía uma base de dados considerável nessa relação varejo-indústria, e a gente passou a construir esse indicador. Então a gente começou a medir a ruptura no varejo, né? Como a gente tem informação diária de vendas e estoque, a gente começou a publicar esse índice. É importante dizer que a Neogrid é uma empresa neutra, então eu coleto essa informação e obviamente dentro de forma bastante sigilosa, a gente não sai comentando quanto é a ruptura de uma determinada indústria, né? Para aquela indústria que a gente presta o serviço, obviamente ele vai saber qual é a ruptura dele. Mas a gente começou a produzir para o mercado o indicador de ruptura do setor. Era um estudo que a gente já fazia há muitos anos, mas em 2014 a gente começou a fazer o que a gente chama de benchmark. A gente começou a comparar. Então a gente sempre teve um indicador de ruptura. Nos anos iniciais dessa medição, essa ruptura ficava entre 7%, 8%, 9%, ela nunca ultrapassava 8%. O que a gente tem visto no pós-crise, né, a gente começou a perceber um aumento dessa ruptura. Então essa ruptura hoje está na casa de 10,3%. Isso quer dizer que 10% de tudo que eu for comprar eu não vou encontrar. Então é alto, né? Países mais desenvolvidos operam com rupturas muito menores, abaixo de 5%. Então, o Brasil ainda tem uma das rupturas mais altas do mundo. É alto, né? A falta de produto na gôndola. Justamente por esse processo que eu comentei, né? Como eu coloco processos e indicadores locais aqui, eu acabo não fazendo com que o produto chegue na hora certa na ponta, então a minha ruptura é alta. Então, esse processo fez com que a gente medisse essa ruptura e a gente começou, então, a comparar. O que é a comparação? A gente começou a pegar categorias, por exemplo.
Então a gente percebeu que em determinadas regiões no país e determinadas categorias eu tenho mais ruptura do que outras regiões. Pô, a gente gostou bastante desse dado e a gente começou a fazer o que a gente chama de benchmark indústria e a gente começou a publicar para as indústrias que têm interesse. Ela já tem a ruptura dela, mas qual era a ruptura do mercado? Sem, obviamente, abrir quem era o fornecedor, garantindo o nosso contrato de confidencialidade. Então, uma indústria, por exemplo, que ela tem uma categoria, que ela tem produtos na categoria de achocolatados, ela consegue saber a ruptura dela e a ruptura de achocolatados no mercado. Obviamente ela fala, nossa, eu estou pior ou melhor que o mercado. E depois a gente lançou, André, o benchmark varejo. Ou seja, o varejo consegue, através das nossas soluções, saber qual é o índice de ruptura dele, ou o índice de OSA, né, que é o Shelf Availability, ele consegue saber a disponibilidade de produtos em gôndola, o nível de disponibilidade de produtos em gôndola dele, varejo, e do mercado. Então ele consegue se comparar para saber, ele é um varejo eficiente, eficaz, ele tem um índice baixo de disponibilidade de produtos na gôndola ou um índice alto? Como é que está funcionando? E o baixo e alto é relativo a quê? Ao mercado. Então, a gente tem hoje ferramentais que mostram a condição dele e a condição do mercado, que seria, entre aspas, os concorrentes dele. Muito bom. Em termos gerais, no setor supermercadista, você lembra um percentual aproximado de ruptura que a gente tem comparado ao faturamento? Olha, os nossos estudos mostram o seguinte: quando eu reduzo no varejo 1% de ruptura, eu aumento 2% em vendas. É uma relação no varejo de 1 para 2. Na indústria é 1 para 1. Né? Olhando do ponto de vista de indústria, quando ele reduz 1% da linha dele no varejo, ele aumenta 1% as vendas. Pô, por que no varejo são 2? Porque no varejo, nem todo shopper que vai comprar um produto que não encontra, ele abandona a loja. Ele passa a comprar outra marca, outro produto. Um substituto. Então, você tem um efeito chicote na ponta, né? Que quando eu olho para o varejo, o ganho é maior quando eu reduzo essa ruptura. Mas eu achei que você ia me perguntar um caso de sucesso, né, no varejo, e a gente tem casos em que os varejos que optaram por fazer um processo colaborativo trouxeram para a mesa as indústrias, aplicaram tecnologia, processos e pessoas para fazer com que a ruptura caísse. Nós temos históricos de 2% de ruptura, 1% de ruptura, ou ruptura próxima a zero. Então, é possível quando você tem um engajamento das duas partes, com toda certeza. Quer dizer, numa indústria em que as margens são conhecidas por ser bastante baixas, isso pode fazer total diferença, né? Gerenciar bem esse tipo de... Então, são ações que se provam muito prósperas para quem colocou em prática. Muito Exatamente. Bom. Robson, aproveitando ainda, né, esse tema da colaboração indústria-varejo, tem alguns casos de VMI, que é esse processo que a indústria quer se aproximar e ser mais proativa ainda na gestão do estoque que está lá no varejo, né? Você já viu alguns casos de sucesso nesse sentido também? Sim, nós temos muitos casos de sucesso, não só no Brasil, como fora do Brasil. A Neogrid é uma multinacional brasileira. E esse é um movimento onde a indústria passa a gerenciar o estoque no varejo, né? Para isso, deve haver um grau de confiança grande nessa relação varejo-indústria, e através desse dado, que é o sellout, é um trabalho que a Neogrid faz, então a gente coloca algoritmos em cima desse processo, e é a partir daí que nós geramos essa informação para a indústria. Então, André, nós coletamos a informação, o dado de venda e estoque, processamos e colocamos simultaneamente um pedido no ERP do fornecedor e no ERP do varejo, bastando então o varejo agora entregar a mercadoria dentro de um prazo de um SLA combinado. Então, o varejo ele passa a não fazer mais pedidos. É a indústria que passa a repor de acordo com o consumo. E a gente lançou no final do ano passado uma ferramenta chamada DDR, que é o Demand Driven Replenishment,
que é a demanda pelo real consumo. Essa é uma ferramenta extremamente inovadora. A gente já tem essa ferramenta fora do Brasil, a gente já opera na Europa, nós temos muitos clientes na Holanda que utilizam dessa ferramenta, clientes na América do Norte, Estados Unidos. E no Brasil a gente começou os primeiros cases dessa nova tecnologia e ela tem se mostrado extremamente eficaz. Por quê? Ela é muito rápida no processo de reposição e ela dá um poder imenso para a indústria nessa relação de colocar o produto certo na hora certa, no local certo. Então, nós tiramos um pouco as mãos desse processo e é o software que trabalha consumindo essa informação e respondendo de forma imediata. Os resultados são absurdos, assim. A ruptura cai vertiginosamente, a cobertura do estoque, que é aquele excesso de estoque, cai vertiginosamente, a gente passa então a operar com estoque adequado, as vendas começam a subir, o capital de giro começa a melhorar e aí todos os indicadores desse processo se tornam muito melhores nesse negócio. Então, a gente acredita muito no VMI, a gente acredita muito na reposição contínua da mercadoria e tem casos aí para celebrar de monte. Muito bom. E o que falta para a gente ver mais cases assim, para a gente ver mais supermercados e mais indústrias trabalhando colaborativamente, seja no modelo de replenishment, seja no modelo de VMI, ou até mesmo no modelo mais convencional, porém puxando para essa linha aí da demanda puxada em vez da empurrada? Muita gente poderia ouvir falar assim, isso deve haver alguma restrição tecnológica, isso deve ser difícil. Não é. A tecnologia que nós provemos já resolveu tudo isso. As nossas tecnologias estão integradas, né? Então, o que falta para isso acontecer é um acordo entre as partes. Basta um acordo entre o varejo e a indústria, varejos e indústrias que quiserem fazer uma reposição contínua de mercadoria para reduzir os seus estoques, reduzir as suas rupturas, aumentar as suas vendas e, obviamente, melhorar os resultados financeiros do seu negócio, tem a Neogrid à disposição e essa tecnologia já é comprovada há muitos anos. E já está integrada na Bluesoft também. Então. E já está integrada na Bluesoft. Então, a gente pode até dizer que qualquer cliente hoje que tenha a Bluesoft, e é importante essa questão que você está comentando, André, porque a Neogrid precisa do ERP, né? Nós trabalhamos lado a lado com o ERP. Eu busco a informação no ERP, né? Então eu busco a informação no ERP do varejo, no exemplo que eu dei, eu integro no ERP da indústria, e é legal que você comentou, porque a Neogrid já tem os plugins integrados com o ERP da Bluesoft, então qualquer varejista, cliente da Bluesoft hoje que está nos assistindo e que queira fazer aí um processo de reposição contínua para melhorar seu capital de giro, melhorar seu giro de estoque, né? Aumentar o seu giro de estoque, reduzir a ruptura, aumentar vendas, está pronto, né? Basta ligar aí para a Bluesoft ou ligar para nós na Neogrid que a gente consegue fazer esse ano ainda esse negócio mudar completamente o resultado final do ano aí no balanço. Muito bom, então o desafio está lançado aí. Excelente. Robson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi super legal esse papo, aprendi bastante aí com você, foi muito bacana ter essa conversa, espero que a gente possa ter mais conversas como essa, né? Você sempre dá aí uma aula, um banho de conhecimento sobre o tema, então parabéns mais uma vez, obrigado. E para quem quiser entrar em contato com você, com a Neogrid, saber mais, né? Como é que pode fazer, quais são os melhores canais aí para encontrar você? Legal, André. Sou eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui e falar desse tema. É um tema que eu gosto muito, né? Se deixar, a gente fala aqui uns 3 dias sem parar. Mas para quem tiver interesse, basta acessar o site da Neogrid, que é neogrid.com. E lá tem todas as informações, tem o Fale Conosco, tem um caminho para seguir e a gente responde rapidinho aí para quem tiver interesse. E quem quiser saber mais ali, tem o LinkedIn, né? Robson Munhoz, vai pôr Robson Munhoz Neogrid lá, vai me achar. Se quiser conversar um pouco mais sobre o tema, fiquem à vontade.
Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço. E você que está assistindo a gente, obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar em diversos canais aí com seus colegas do varejo, da indústria que podem se beneficiar aqui desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer questão também de responder para você. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado, Rosson.